Ela me chamou de controlador na frente da irmã dela, só porque eu perguntei quem era o tal do chefe, que ligava para ela todo dia depois da meia-noite. Eu não gritei, não xinguei, só perguntei. Ela explodiu, pegou as coisas dela e foi dormir na casa da mãe. Eu deixei, porque naquela noite, enquanto ela saía batendo a porta, eu já estava com meu celular na mão ligando para o meu primo Rodrigo, que trabalha numa empresa de segurança digital. E o que ele me mostrou 3 dias depois mudou tudo. Se você também não aceita ser chamado de louco quando está apenas pedindo respeito, já deixa o like aqui para fortalecer nossa comunidade de homens que não abaixam a cabeça. Meu nome é Fernando, tenho 34 anos e trabalho como supervisor de manutenção numa fábrica de autopeças em Jundiaí. Não sou rico, mas sempre me virei bem. Ganho uns $5, 900 por mês. Pago as contas em dia. Tenho um Civic 2016 quitado e consegui juntar uma reserva de uns 38 mil ao longo dos anos. Nunca fui de ostentar, mas também nunca deixei faltar nada em casa. Toda sexta-feira eu parava na padaria do seu Antônio, no caminho de volta da fábrica, e comprava 2 pãezinhos franceses quentinhos, manteiga da boa e um pedaço daquela broa de milho que a Juliana, minha esposa, adorava desde criança. Ela sempre dizia que aquela broa tinha gosto de infância, de quando a avó dela ainda era viva. Era um gesto pequeno, mas eu fazia questão. Queria que ela soubesse que eu prestava atenção no que ela gostava. A gente se casou faz 5 anos. Juliana tem 31. Trabalha como coordenadora de marketing numa startup de moda sustentável. Ela sempre foi comunicativa, extrovertida, cheia de amigos. Eu sou mais quieto. Prefiro ficar em casa assistindo alguma série ou mexendo no carro. No começo, isso funcionava. Ela dizia que eu era o porto seguro dela, que gostava de voltar para casa e me encontrar ali, tranquilo, esperando ela com um abraço. Mas nos últimos 8 meses alguma coisa mudou. Começou devagar. Ela passou a chegar mais tarde do trabalho. Reunião com cliente, evento de networking, happy hour com a equipe. Tudo bem, eu entendia. O trabalho dela era assim mesmo, cheio de compromissos sociais. Mas aí vieram os telefonemas, sempre depois das 11 da noite. Às vezes, meia-noite, meia-noite e meia. Ela ia para o quarto, fechava a porta e ficava lá uns 20, 30 minutos. Quando voltava, eu perguntava quem era. Ah, é o Ricardo, meu chefe. Ele está fechando uns contratos na China, então o fuso horário é complicado. Fazia sentido. Mas tinha algo na voz dela, uma pressa, um tom defensivo que não batia. Uma noite eu estava no sofá, ela atendeu na cozinha e eu ouvi ela dar risada. Não era uma risada profissional. Era aquela risada de quem está confortável, íntima. Aquela risada que ela dava quando a gente começou a namorar e eu contava alguma besteira engraçada. Senti um aperto no peito. Pensei, ela nunca ri assim quando fala comigo ultimamente. Fui dormir sem dizer nada, mas isso era só o começo. 2 semanas depois a gente estava jantando e o telefone dela tocou de novo, 11h40 da noite. Ela levantou na hora, pegou o celular e foi para o quarto. Eu deixei passar uns 5 minutos e bati na porta. Ju, tá tudo bem? Ela abriu a porta com uma cara irritada que eu nunca tinha visto. Fernando, eu tô trabalhando. Dá para você parar de ficar me vigiando? Vigiando. Ela usou essa palavra. Ju, é só que todo dia tem essas ligações tarde da noite. Eu fico preocupado. Quem é esse Ricardo? Meu chefe, Fernando. Quantas vezes eu preciso repetir? Ou você não confia em mim? Não é questão de confiar. É questão de você ser controlador. Ela falou isso olhando direto nos meus olhos. Você não me dá espaço. Fica me cobrando o tempo todo, me fazendo sentir culpada por trabalhar. Eu não aguento mais isso. Fiquei parado. Controlador. Eu nunca tinha impedido ela de fazer nada. Nunca pedi senha de celular, nunca fui atrás dela, nunca fiz escândalo. Só estava perguntando quem ligava para minha esposa à meia-noite. Ela voltou para o quarto e bateu a porta. Eu fiquei ali, parado na sala, com o prato de comida pela metade esfriando na mesa. O que veio depois foi ainda pior. A irmã dela, a Camila, veio passar o fim de semana lá em casa. A Camila sempre foi meio metida, do tipo que acha que sabe tudo da vida dos outros. Ela estava na sala
Eu fiz um café e ofereci. Educação básica. Aí o celular da Juliana tocou. 11h50 da noite. Ela foi pro quarto, como sempre. Eu comentei, sem maldade. Esse chefe dela não descansa, hein? A Camila me olhou de um jeito estranho. Chefe, o Ricardo. É o cara que liga todo dia de madrugada. Ela deu uma risadinha irônica. Fernando, o Ricardo saiu da empresa faz 2 meses. A Juliana não te contou? Senti o chão sumir. Como assim saiu? Ele pediu demissão, foi para outra empresa. A Ju até comentou comigo que estava chato porque ela ia ter que se adaptar ao novo chefe, a Patrícia. Eu não consegui disfarçar. Acho que minha cara entregou tudo porque a Camila ficou sem graça e mudou de assunto na hora. Mas eu já não estava mais ali. Minha cabeça estava longe, tentando encaixar as peças. Se o Ricardo tinha saído faz 2 meses, quem diabos estava ligando para Juliana toda noite? Quando a Juliana saiu do quarto, eu esperei a Camila ir dormir. Aí sentei do lado dela no sofá e perguntei com calma. Ju, me tira uma dúvida. O Ricardo ainda é seu chefe? Ela gelou. Por quê? Porque a Camila comentou que ele saiu da empresa. Ela bufou irritada. Tá, Fernando, isso de novo? Que obsessão é essa com o Ricardo? Não é obsessão, Juliana. Você passa 2 meses me dizendo que quem liga de madrugada é seu chefe, sendo que ele nem trabalha mais com você. Eu só quero entender. Entender o quê? Você tá me acusando de alguma coisa? Eu não tô acusando ninguém, Você tá sim. Você é controlador, Fernando. Você não me deixa respirar. Eu não aguento mais ser vigiada, questionada, cobrada. Eu preciso de espaço. Ela levantou, pegou uma mala pequena e começou a jogar roupa dentro. Ju, o que você tá fazendo? Eu vou para casa da minha mãe. Eu preciso pensar. Pensar no quê? A gente pode conversar. Não tenho que conversar, Fernando. Você não confia em mim e eu não quero viver assim. Ela saiu, levou a mala, a bolsa e o celular, que não parava de vibrar. Eu fiquei sozinho na sala, no silêncio da madrugada, com a broa de milho que eu tinha comprado na cesta, ainda intacta em cima da mesa. E foi ali que tudo mudou. No dia seguinte, sábado de manhã, eu acordei com aquele peso no peito que você sente quando sabe que algo está muito errado, mas não consegue provar. Fui trabalhar no turno extra que eu tinha pegado na fábrica. Precisava dos 280 e a mais no fim do mês para bancar o conserto do ar-condicionado que tinha pifado. O calor de novembro em Jundiaí não perdoa. Fiquei o dia inteiro consertando uma esteira que tinha travado, suando debaixo do macacão. Mas minha cabeça não parava. As ligações. O Ricardo, que não era mais chefe. A raiva dela quando eu perguntei. A palavra controlador ecoando na minha cabeça como um insulto que eu não merecia. Quando saí da fábrica, às 3 da tarde, liguei para o meu primo Rodrigo. A gente cresceu junto no mesmo bairro, Vila Nova. Ele é 2 anos mais novo que eu, mas sempre foi esperto pra caramba. Trabalha numa empresa de segurança digital, daquelas que faz perícia em celular, recupera dado, essas coisas. Marquei com ele num bar perto da rodoviária. Sentei na mesa de plástico, pedi 2 bramas e fui direto ao ponto. Rodrigo, eu preciso de uma ajuda tua, mas antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso saber. Você consegue descobrir quem tá ligando para um número específico? Ele bebeu um gole, me olhou sério. Consigo, depende do que você está procurando. Minha esposa está recebendo ligação todo dia de madrugada. Ela diz que é trabalho, mas eu descobri que a desculpa que ela estava usando não bate. Eu só quero saber quem é. Você está preparado para descobrir? Eu respirei fundo. Eu preciso saber a verdade. Ele concordou. Me pediu o número dela. Disse que ia fazer uma consulta cruzada com a operadora. Histórico de chamadas, essas coisas técnicas que eu não entendo muito bem. Disse que em 3 dias ele tinha resposta. Eu paguei as cervejas e voltei para casa vazia. Naquela noite, Juliana não voltou, não mandou mensagem, não ligou. Eu fiquei na sala assistindo sei lá o que na TV, sem prestar atenção. Só queria que o tempo passasse logo, mas o pior ainda estava por vir. Na segunda-feira eu estava na fábrica quando recebi uma mensagem da Juliana. Vou pegar minhas coisas aí em casa na quarta. Preciso que você não esteja lá. Frio. Direto. Como se eu fosse um estranho. Respondi. Ju, a gente pode conversar?
Ela demorou umas 2 horas para responder. Não tem mais o que conversar, Fernando. Você me sufocou demais. Eu preciso de tempo. Sufoquei. Mais uma palavra que doía como soco. Eu nunca tinha impedido ela de nada. Nunca controlei horário. Nunca pedi satisfação de onde ela ia. Nunca revirei bolsa ou celular. Eu só perguntei quem ligava de madrugada. Só isso. E virei o vilão. Na quarta-feira saí da fábrica mais cedo e fiquei esperando num bar na esquina de casa. Não queria brigar, mas também não ia deixar ela entrar e sair sem pelo menos tentar entender o que estava acontecendo. Às 6:30 da tarde, vi ela chegando. Mas ela não estava sozinha. Tinha um cara com ela. Alto, cabelo gel, camisa social azul clara com as mangas dobradas, relógio que até de longe dava para ver que era caro. Ele abriu a porta do carro para ela. Um Corolla prata 0 quilômetros. Eu senti o estômago revirar. Fiquei ali, parado, vendo eles entrarem no prédio. Ela tinha a chave. Subiu com ele. Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria subido na hora e feito um escândalo ou esperado? Me conta aí nos comentários. Eu esperei. 30 minutos depois eles desceram. Ela carregando 2 malas grandes, ele carregando uma caixa com coisas dela. Entraram no carro e foram embora. Subi para o apartamento. O armário dela estava vazio. A escova de dente, os cremes, tudo sumido. Ela tinha levado até as fotos de casamento que ficavam na estante. Foi como se ela tivesse apagado a gente. Sentei no sofá e chorei. Não vou mentir. Chorei porque dói. Porque você pode ser homem, forte, trabalhador, e ainda assim sentir que o chão sumiu. E eu me sentia exatamente assim. Traído, humilhado. E pior, sem provas. Ela tinha me transformado no louco, no controlador, no cara ruim da história, e eu não tinha como provar que não era. Até que na sexta-feira meu primo me ligou. Fernando, preciso falar contigo, pessoalmente. A gente se encontrou no mesmo bar. Ele estava com uma pasta na mão e uma cara séria que me deixou mais nervoso ainda. Rodrigo, fala logo. Ele abriu a pasta e colocou uns papéis na minha frente. Registros de chamadas, datas, horários, durações. As ligações que sua esposa recebe depois da meia-noite são sempre do mesmo número. Ele está registrado no nome de Ricardo Fonseca Martins, mas ele não é chefe dela. Ele é dono de uma agência de publicidade aqui em Campinas, concorrente direto da empresa onde ela trabalha. Senti o sangue gelar. Concorrente. Isso. E tem mais. Eu cruzei os dados de GPS dele com os dela. Nos últimos 4 meses eles estiveram no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Pelo menos 18 vezes. Ele colocou outro papel na mesa. Eram endereços, hotéis. Um em Atibaia, 2 em Campos do Jordão, 1 em Olambra. Datas e horários batendo perfeitamente. Fernando, não é só traição. Ela está passando informação da empresa para ele. Estratégia, clientes, campanhas, tudo. Eu fiquei em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque era tanta coisa ao mesmo tempo que meu cérebro simplesmente travou. Como você sabe que ela está passando informação? Porque eu tenho um contato na operadora. Ele me mostrou o volume de dados trocados entre eles via WhatsApp. Não é coisa de amante, é coisa de negócio. Documentos, apresentações, planilhas, tudo criptografado, mas o volume não mente. Rodrigo me olhou com pena. Ela está te traindo e traindo a empresa ao mesmo tempo. E ainda te fez de louco. Eu respirei fundo. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava maluco. Eu estava certo. Mas estar certo dói mais do que você imagina. O que eu faço agora? Isso aqui é prova, Fernando. Você leva para um advogado e entra com um divórcio por traição. E se a empresa dela souber disso, ela perde o emprego na hora. Vazamento de informação estratégica é crime. Eu peguei os papéis, dobrei e guardei no bolso. Agradeci para o Rodrigo e fui embora. Mas eu não ia fazer nada sem pensar bem. Nos dias seguintes fiz silêncio total. Não mandei mensagem, não liguei, não provoquei. Juliana também não deu notícia. Era como se a gente tivesse deixado de existir um para o outro. Mas por dentro eu estava montando meu plano. Porque se tem uma coisa que anos consertando máquina me ensinaram,
é que você não sai martelando sem antes entender onde está o parafuso solto. E agora eu tinha achado todos os parafusos soltos dessa história. Na segunda-feira seguinte, marquei com um advogado que um colega da fábrica tinha me indicado. Dr. Heitor, escritório pequeno ali perto do fórum. Levei todos os papéis que o Rodrigo tinha me dado. Ele leu tudo, fez umas anotações e me olhou por cima dos óculos. Fernando, isso aqui é ouro. Você tem provas documentais de adultério e ainda tem indícios fortes de crime corporativo. Se você quiser, a gente entra com divórcio litigioso, pede dano moral e ainda notifica a empresa dela sobre o vazamento de informações. Quanto tempo isso demora? Depende. Mas com essas provas, uns 4 meses você resolve. E quanto custa? 4.500 halas de entrada. O resto a gente acerta conforme o processo anda. Eu não tinha 4.500 halas sobrando fácil, mas eu tinha a reserva. E pela primeira vez, eu ia usar aquele dinheiro não para comprar nada, mas para me defender. Fechei com ele, assinei os papéis e saí daquele escritório sentindo algo que eu não sentia fazia meses. Controle. Não sobre ela, mas sobre mim. 2 semanas depois, Juliana foi notificada. Processo de divórcio litigioso, com pedido de separação total de bens e indenização por dano moral. Ela me ligou naquela mesma noite furiosa. Você tá de brincadeira, Fernando? Divórcio? Dano moral? Você me traiu, Juliana, e ainda teve coragem de me chamar de controlador para esconder. Eu não te Eu tenho provas, datas, horários, lugares, tudo, e não adianta mentir mais. Ela ficou em silêncio. Eu quase conseguia ouvir o desespero do outro lado. Você me investigou? Eu fiz o que qualquer homem faria quando percebe que está sendo feito de idiota. Procurei a verdade. Fernando, eu posso explicar. Não precisa. O juiz vai ouvir tudo que você tem para dizer e vai ouvir o que eu tenho para provar. Desliguei. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em meses, mas a história não acabou aí. 1 semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era o tal do Ricardo. Fernando, é o Ricardo. Eu preciso conversar contigo. Eu quase desliguei, mas algo me fez segurar. Fala. Olha, eu sei que você está processando a Juliana. E eu sei que você tem provas. Eu queria te pedir para a gente resolver isso de outro jeito. Resolver como? Eu pago 30.000 reais para você desistir do processo e a gente esquece tudo. 30.000. Ele estava com medo. Medo que eu expusesse ele também. Medo que a história chegasse na empresa dele, nos clientes, nos investidores. Ricardo, eu não quero teu dinheiro. Eu quero que todo mundo saiba quem você é e quem ela é. Fernando, pensa bem, 30.000 resolvem tua vida. Você não precisa... Eu não preciso de nada que vem de gente como você. E desliguei, porque não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre dignidade. O processo seguiu. Juliana tentou alegar que não tinha provas suficientes, que era tudo circunstancial, que ela nunca tinha me traído. Mas o advogado do Dr. Heitor era bom. Apresentou tudo. Chamadas, GPS, registros de hotéis. A juíza olhou para ela durante a audiência e falou uma frase que eu nunca vou esquecer. A senhora vai precisar de argumentos melhores do que ele é controlador para justificar 18 encontros em hotéis com o mesmo homem, sempre em horário de trabalho. A sala ficou em silêncio. Juliana abaixou a cabeça. 3 meses depois, o divórcio saiu. Separação total de bens. Ela não levou nada do que era meu. E ainda teve que pagar 12.000 borralhas de dano moral, parcelado em 6 vezes. Mas a melhor parte veio depois. O Dr. Heitor, como tinha combinado, enviou um dossiê anônimo para a diretoria da empresa onde a Juliana trabalhava. Nada ilegal, só os fatos. As datas em que ela esteve com o Ricardo, o dono da agência concorrente, as mensagens trocadas, o volume de dados. 1 semana depois, ela foi demitida por justa causa. Quebra de confidencialidade e conflito de interesses. E o Ricardo? A empresa dele também tomou um baque. 3 clientes grandes cancelaram contrato quando souberam da história. Espionagem corporativa não é bem vista no mercado. Ele não faliu,
mas a reputação foi pro ralo. Hoje, 6 meses depois, eu tô bem. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Teve noite que eu acordei no meio da madrugada e chorei. Teve dia que eu olhei pro lado da cama vazio e senti falta, não dela, mas da ideia do que a gente era. Mas eu aprendi uma coisa: pedir respeito não é ser controlador, questionar mentira não é ser inseguro, e se defender não é ser vingativo. É só ser homem. Semana passada eu estava na padaria do seu Antônio comprando pão. Encontrei a Camila, irmã da Juliana. Ela me cumprimentou, meio sem graça. Perguntou como eu estava. Tô bem, Camila. Melhor do que eu imaginei. Ela suspirou. Fernando, desculpa. A gente não sabia. A Ju contava uma versão completamente diferente. Eu sei. Mas agora a verdade saiu. Ela concordou e foi embora. Comprei meu pão, minha broa de milho e fui embora. Dessa vez, não para ninguém. Só para mim. E pela primeira vez em muito tempo, isso foi o suficiente. No fim, não foi o GPS que me salvou. Não foram as provas. Foi ter colocado um limite. Foi ter dito: eu mereço respeito. E se você não dá, eu vou buscar em outro lugar, começando por mim mesmo. Se essa história te mostrou que você não deve aceitar ser feito de louco quando está apenas pedindo a verdade, se inscreve no canal agora. Aqui, a gente fala o que precisa ser dito, sem medo. Clica em inscrever-se e te vejo na próxima história.